Oi, minha gente, para quem não me conhece, eu sou a missionária Helena e quero cumprimentar você com a paz do Senhor, que Deus te abençoe, te guarde sempre, que a graça de Deus nos alcance, né, que nós sejamos abençoados, não somente esse dia, mas toda a nossa vida, até que Ele volte. E depois que Ele voltar, a gente vai para casa e pronto, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal ISCR, se inscreva, porque a gente agora vai falar de doutrina de demônios. Então nós vimos num vídeo que nós já gravamos, quem são os anjos, e agora nós precisamos conhecer um pouquinho de forma prática quem são os anjos caídos ou demônios. Então, para quem caiu aqui de repente e diz quem é essa mulher aí, então eu sou a missionária Helena e a gente aqui tem um objetivo de trazer a Bíblia de uma forma prática e clara, sem complicação, para que você possa servir ao Senhor com mais tranquilidade, com mais leveza. Combinado? Então, doutrina de demônios. Esse é o título do nosso vídeo de hoje, o assunto do nosso vídeo, tá? Texto sem contexto. Vou começar logo assim. Ler um texto ou um versículo isolado e fazer dele uma doutrina é muito perigoso. Você precisa entender todo o sistema, o contexto, para você poder então criar um ensinamento, uma doutrina. Confira tudo, leia tudo, capítulo por capítulo, se possível todo o livro, para poder entender e para poder então criar suas conclusões. Certo? Mas não pega um versículo e faz dele uma doutrina, porque isso é muito perigoso. Pode o demônio estar doutrinando a pessoa, ou seja, ensinando a pessoa, né? Então leia tudo, observe tudo para poder então tirar a sua conclusão. Lembre-se que a palavra de Deus cria em nós temor e não medo. Nós não temos que ter medo de Deus, nós temos que temer e honrar o nosso Deus. E é isso que a palavra de Deus faz. Quando você lê a palavra de Deus, você não fica em paz. Como assim, missionária? É porque Deus fica instigando você para você melhorar, para você melhorar, para você melhorar. Por isso que eu estou dizendo que a gente não fica, tá tudo bem, não fica não. Quando você lê, o Espírito de Deus fica dizendo, tá vendo aí que você precisa melhorar nisso? Tá vendo aí que é isso aí que está faltando em você? Então, nós precisamos desse incentivo para não ficar na zona de conforto, se achando que já é o santarrão e o perfeitão. Então, vamos lá. Lembre-se disso, a palavra de Deus nos causa temor e não medo. O medo, ele tende a afastar você, o temor, ele tende a aproximar você de Deus. Perfil de quem está ouvindo doutrinas de demônios. Preste atenção, é um perfil rápido e, como sempre, a teoria aqui é ser prático, né? É não complicar a vida do seu ninguém. Então, torna-se frio na fé, torna-se fofoqueiro, avarento, orgulhoso, briguento, mentiroso, zombador, prostituto, mostrando as obras da carne, apostatando da fé e negando a eficácia da Bíblia. E, no geral, não sai de dentro da igreja não, tá lá dentro. Entendeu? É um dos perfis. Quem está ouvindo doutrina do demônio fica assim, desse jeitinho, entendeu? Então, veja mais um pouquinho. Não precisamos ir às sessões espíritas para ouvir espíritos enganadores. É bem possível encontrá-los nas igrejas. Existem muitas doutrinas, porque o inimigo ele gosta de usar a Bíblia. Para quem não acredita, ele usa. Quando ele falou com Jesus, ele disse assim, está escrito. Aí Jesus rebateu com a Bíblia também, com a palavra de Deus. Também está escrito. Então, meu amado, para você rebater as obras e doutrinas de demônios, você precisa conhecer a palavra do Senhor. Porque ele usa a palavra do Senhor para enganar as pessoas, né? São pessoas, como diz lá em Mateus 13 e o versículo 4, agentes de Satanás dentro das igrejas, infelizmente. São as aves de rapina que estão nas igrejas ditas cristãs, né? Ensinando suas doutrinas de demônios. Preste atenção, tenham cuidado. Por isso que o canal tem o propósito de ensinar a Bíblia. Se alguém é contra a Bíblia, se alguém não acredita na Bíblia, esse canal, esse conteúdo aqui não é para você.
Mas se você acredita na Bíblia, acredita na palavra de Deus, a gente tá junto. É nós, entendeu? A grande Babilônia, que é a cristandade sem Cristo, é a habitação de demônios que estão confortavelmente dentro de ajuntamentos ditos cristãos. Então veja lá, Apocalipse, o capítulo 18, todinho, que tu vai ter uma noção disso aqui. Veja lá 1 Timóteo 4, versículo 2. E veja também 2 Timóteo, capítulo 3. Então, nem todo ajuntamento que diz Senhor, Senhor, ele está com o Senhor nosso Deus ali naquele meio. Nós precisamos estar atentos às doutrinas de demônios. Doutrina de demônio, o primeiro indício é que ele causa medo e não temor. A presença de Deus causa temor e o temor aproxima você de Deus. Preste atenção, vou dar um exemplo muito simples e prático e fácil de entender, porque é assim que é. Quando um pai ou uma mãe vai repreender o filho, né? Qual é a tendência daquele filho? Correr para onde? Para longe ou para perto do pai? Não, papai, não, papai, não, me perdoe, papai. A tendência do filho é correr para perto do pai que o está corrigindo, que o está repreendendo. Isso é o que? Temor, porque o filho sabe que ninguém ama mais ele do que o pai. E que se o pai está meio bravo, então ele tem que se aproximar do pai para o pai se acalmar. O medo é diferente. O medo é, por exemplo, alguém grita, tem uma cobra ali. Todo mundo corre para perto da cobra ou corre para longe? Então, medo e temor, duas coisas totalmente diferentes. Então, preste atenção nas doutrinas de demônio, nos ensinamentos demoníacos, né? A grande Babilônia ainda está por aí. E existe muitas outras coisas. Um dos pontos que a doutrina do demônio tem, por exemplo, proibir o casamento. Ah, que besteira, esse negócio de casamento pra quê? E não sei o quê. Não, meu filho. Não tem compromisso? Então tem que casar mesmo, que é para andar direitinho, na lei de Deus e na lei dos homens. Outra coisa, abster-se de alguns tipos de alimentos. Então tem pessoas que são obrigadas a não comer determinados alimentos porque dizem que é a lei de Deus, porque não sei o que. Então, cada um com seus ensinamentos e seus preceitos. Mas a Bíblia diz aqui que nós podemos comer de tudo, desde que a gente saiba o que é que o seu organismo aceita ou não, né? Mas não fazer disso uma doutrina bíblica, não faça isso. Algumas instituições, alguns grupos fazem disso uma doutrina. Não come isso, não come aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Então, se não estiver dentro dos preceitos bíblicos, não é doutrina bíblica, é doutrina de demônios. Outra doutrina de demônio e muito grave é negar a divindade de Cristo. Aqueles que dizem que Cristo não veio em carne, não se tornou homem, essas pessoas, elas não fazem parte das pessoas que vão para o céu, das pessoas que cumprem as doutrinas bíblicas. Estão cumprindo doutrinas de demônio, porque o diabo quer negar que Cristo é o Filho de Deus desde sempre. Existem algumas instituições que têm esse tipo de doutrina. Outro, negar a trindade. Se você não entende o que é trindade, mas também não negue, porque a trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas, porém é uma só pessoa que é o Deus universal, todo-poderoso, único, né? Outra coisa, negar a trindade, né? Então, vamos lá. Outra doutrina do demônio é pegar as coisas de Deus, de adoração, e transformá-las em coisas humanas, né? Trazer, por exemplo, louvores, é um dos exemplos que eu costumo dar, louvores que sejam cristocêntricos, pegam e colocam nos cultos a Deus louvores antropocêntricos, que exaltam o homem, que são, vou usar uma palavrinha que a gente está usando aqui muito, quando estou junto com meus filhos, coaching, que é para fortalecer, que é para promover a alegria humana. Isso daí é doutrina de demônio. Né? Nada contra os coaches, isso daí tem que ser bom para a gente animar, mas tem pessoas que pegam isso e levam para a fé para ver se animam a fé que já está, né, moribunda. Outra parte dessa doutrina de demônio é a salvação por meio das obras. Então você tem que fazer muito isso para ser salvo, você tem que fazer muito aquilo para ser salvo, você não precisa fazer nada para ser salvo, você só precisa crer. Se você crer, você é salvo. Agora, depois do crer,
Aí você precisa ter uma vida com Cristo, regrada na doutrina bíblica. Para quê? Para esperar Ele, para estar com a noiva adornada. Aqui no canal tem 12 vídeos que é falando sobre o dia da noiva. O dia da noiva. Então a noiva ela precisa estar adornada, arrumada, esperando o seu noivo. Você entende isso? Entendeu? Então vamos ficar atentos, certo? Você pode pegar também Efésios capítulo 2, versículo 9. Pegue aí, bota aí do ladinho a sua Bíblia e leia. Colossenses capítulo 2, versículo 16 até o 23. Glória a Deus para sempre. Então tenhamos todo o cuidado para que nós nos adequemos à vontade perfeita e agradável de Deus. Se você tem alguma dúvida ou pergunta com relação a esse assunto dentro desse textozinho aqui que eu coloquei, então você pode nos comentários falar alguma coisa e aí eu vou responder diretamente para você. Combinado assim? No mais, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, abençoe seu dia, sua noite, sua madrugada, toda a tua vida. E que a graça de Deus te alcance. Preste atenção. Bora ler a Bíblia e praticá-la aqui comigo. Combinado? Tchau. Fiquem com Deus.